Olá, estou aqui mais uma vez para a gente fazer a partilha do Evangelho. Meu nome é Aline, fiz o 17º Renascer com Maria e hoje o Evangelho se encontra em Mateus 12, do versículo 1 ao 8. Proclamação do Evangelho segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Por esse tempo, Jesus passou num sábado pelas plantações. Os seus discípulos, que estavam com fome, puseram-se a arrancar espigas e a comê-las. Os fariseus, vendo isso, disseram: Olha só, os seus discípulos a fazerem o que não é lícito fazer no sábado. Mas ele respondeu-lhes: Não leste o que fez Davi e seus companheiros quando tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e como eles comeram os pães da preposição, que não era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei, com os seus deveres sabáticos, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Digo-vos que está aqui algo maior que o templo. Se soubesseis o que significa, misericórdia é o que eu quero e não sacrifício, não condenaríeis os que não têm culpa, pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, naquele momento, nós sabemos, quem são os fariseus. Eram os judeus que preservavam, que buscavam a preservação da lei, uma lei muito extensa, muito maior do que os 10 mandamentos apenas. Eles tinham muitos outros mandamentos, dentre eles este, que não poderia ter atividades no sábado, não poderia realizar algumas atividades neste dia, que era para eles ainda o dia sagrado, Jesus ainda não tinha ressuscitado, então ainda não havia a Páscoa, como nós temos hoje para nós cristãos, que nós celebramos o dia sagrado no domingo, mas para eles tinham esse dia, o sábado, como dia sagrado. Então, não poderia ser feita algumas atividades, porém os sacerdotes poderiam realizar, nos templos, as atividades religiosas. Então, por isso que Jesus diz, mesmo não sabendo que não poderiam realizar algumas atividades, os sacerdotes realizavam atividades normais, neste dia. E não eram culpados, porque na verdade eles estavam ali a serviço também de Deus. Mas o que nos chama a atenção nessa palavra, claro, como vocês já ouviram e vão ouvir sempre, é que Cristo, ele diz que ele não quer o sacrifício, mas ele quer a misericórdia. Quando nós temos um coração bondoso, misericordioso, antes de nós julgarmos, a gente observa a situação e busca entender essas situações, para depois sim a gente conseguir tirar e fazer um conceito daquilo tudo. Aqui os fariseus, eles não se importaram com a fome dos discípulos, eles não se importaram em acolher esses discípulos, em ofertar a eles alimento, para que eles não precisassem pegar, por exemplo, esses trigos, essas espigas. Mas o que eles fizeram foi o quê? Foi condená-los. Porque era assim, que os fariseus, eles agiam naquela época, Era assim que esses judeus que buscavam preservar a lei, eles agiam. Valia muito mais a preservação da lei do que o ser humano, do que as necessidades que levavam o ser humano, muitas vezes, a transgredir, de algum modo, pelo menos sob o olhar deles, essa lei. Aqui, no nosso dia a dia, claro, nós fazemos isso constantemente ainda. Nós ainda nos colocamos como esses homens que querem preservar a lei. O detalhe que nós temos que observar e pensar, que temos que refletir, primeiro é que se é isso realmente que Deus quer, ou se o que Deus nos pede é que nós acolhamos, essas pessoas que passam pelo nosso caminho e que a gente os leve à conversão. Será que o pedido de Deus, então, não seria a misericórdia ainda hoje? Será que o tempo, como diz, o tempo para Deus não passa, ele é eterno e a sua palavra também. Então, o que ele pediu naquele momento, Cristo continua pedindo a nós hoje, para que a gente seja misericordioso com o outro, para que a gente tenha esse olhar cuidadoso para as necessidades do outro, para que a gente compreenda que muito maior do que qualquer lei, do que qualquer coisa que a gente tenha que seguir, está Cristo, que é o centro da nossa fé. Muitas vezes a gente se esquece disso.
Às vezes a gente pensa que está preservando os mandamentos, sacramentos, que nós estamos fazendo críticas ou julgamentos para preservar a fé cristã. Mas se nós examinarmos um pouco mais o nosso coração, nós vamos observar que muitas vezes não é bem isso, que na verdade a gente tem feito esses pré-julgamentos, a gente tem feito essas críticas muito mais pelo nosso coração duro do que de fato pela preservação desse reino de Deus. Porque se nós observarmos, Deus ele nos pede não para julgar, não para condenar, mas para acolher. E o nosso papel como cristão, ele deve ser sempre o de levar o outro à conversão. Assim como eu tenho que ser convertida diariamente, como eu cometi diversos erros e Deus me perdoou, assim como eu tive que confessar meus pecados a um padre, assim como eu tive que confessar várias vezes meus pecados a Deus e fui perdoada, nós também devemos agir assim com o nosso irmão. E nós devemos compreender o contexto da sua vida, o que tem levado essa pessoa a transgredir determinada lei, determinado mandamento. Não cabe a nós o julgamento, cabe a nós a misericórdia, cabe a nós o acolhimento. Nos cabe levar essa ovelha, levar essa pessoa ao pastor, que é Cristo. É isso que nós devemos nos recordar, que diante de tudo que nós, de tudo que nós temos que fazer dentro da igreja, de missão como cristão, a maior delas é levar o nosso irmão a se converter, é levar o nosso irmão a servir a Deus como nós dizemos que servimos. E o julgamento e a condenação, se houver condenação, ela será feita por Deus no tempo devido. Então hoje o Evangelho, mais uma vez Cristo nos chama a misericórdia, nos chama ao amor, nos chama a caridade com o outro e nos chama a trazer pessoas ao seu reino, ao invés de afastá-las com os nossos julgamentos, com as nossas críticas, com o nosso coração duro, que peçamos então a Deus esse dom, né, de acolhimento, o dom de observar o outro, o dom de cuidar do outro, o dom da piedade. Então que a gente possa fazer essa oração nesse dia, que Cristo, que o Espírito Santo de Deus nos renove as forças necessárias para que a gente possa ter um olhar mais cuidadoso com o outro, para que ele possa nos fazer ser mais misericordiosos com aqueles que estão no nosso caminho. Amém?